Bom, nós estamos hoje querendo discutir essas questões relacionadas, né, ao fim da vida, e eu gostaria apenas de colocar que a minha fala ela não tem uma relação direta com denúncias, né, que ocorreram na imprensa aí em função de profissionais de saúde que, né, são vistos como praticando eutanásia. Por que eu gostaria de desvincular a fala do fato? Porque em bioética, se nós formos avaliar aquela situação, teria toda uma metodologia para análise. Teria que ouvir todas as partes, teria que ter diferentes profissionais analisando a situação, tá? E ninguém, em bioética, a gente não vai fazer um julgamento daquela situação sem uma análise mais aprofundada. No entanto, é importante que, por causa de denúncias que ocorreram e por causa do debate, né, sobre essas questões ligadas à eutanásia e ao fim da vida, a gente faça uma reflexão um pouco mais aprofundada, né, da questão, como eu disse, sem se referir a um julgamento ou inocentar ou julgar as, né, pessoas envolvidas, porque a gente não tem condições de fazer isso, né? Nós percebemos que em bioética, quando a gente vai discutir até onde um profissional de saúde pode intervir ou se um profissional de saúde pode renunciar a cuidados extraordinários, existe todo um debate em bioética. Nessa área tem novos termos que surgiram, e a gente tem visto a imprensa falar de eutanásia, de ortotanásia, de distanásia. Esses termos, que são muito claros em bioética, a gente tem percebido que para a imprensa em geral, eles confundem mais do que explicam, né? Porque a eutanásia seria quando há um abreviar, né, inaceitável da vida. A distanásia seria quando existe um prolongamento excessivo da agonia. Alguém que fica anos, meses ou ano agonizando e com procedimentos né, que são sem resultado nenhum. Então a gente teria um prolongamento excessivo, seria a distanásia. E a ortotanásia seria aquele processo de aceitar a morte sem ser abreviada, sem ser esticada excessivamente. Mas quando a gente aborda esses temas, a gente percebe que há uma confusão. Os termos em si confundem: ortotanásia, eutanásia, distanásia. Por isso eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão no seguinte sentido. Quando eu tenho um paciente terminal, ou quando eu tenho um paciente, é aceitável desistir desse paciente em algum momento, né? Ou será que eticamente nós temos que fazer tudo, até o fim, o máximo, né? Essas perguntas, eu acho que é por aí que eu gostaria de fazer a reflexão. Porque no passado nós tínhamos claramente que eu tenho que fazer tudo. Mas o tudo do passado era muito pouco, porque a ciência tinha pouca tecnologia, né? A ciência tinha pouco suporte artificial de vida, suportes vitais, não entubava e assim por diante. Então, desde Pio XII na igreja, já está bastante claro. Quando você faz a pergunta, o que eu devo fazer, né, nós fazemos uma distinção. Se o paciente precisa de cuidados, são chamados extraordinários, são chamados de cuidados proporcionais, e hoje a gente chama de cuidados paliativos. Se o paciente precisa desses cuidados, aí nós não podemos desistir nunca, né? Não podemos limitar esses cuidados. Então, higiene, conforto, carinho, alimentação, remédio para dor, aquilo que dá uma qualidade de vida ao paciente, nós não podemos limitar, né? Então tem que dar o máximo possível e sempre manter isso até o fim. Nenhum paciente pode, no fim da vida, morrer sem esses cuidados. Se o paciente precisa de cuidados que a gente chamaria de extraordinários ou desproporcionais, aí os próprios documentos da Igreja Católica têm deixado claro que aí cabe ao profissional de saúde, junto com a família, fazer uma avaliação e tomar decisões. Não existe uma obrigatoriedade de manter os cuidados extraordinários, desproporcionais sempre, porque esse sempre poderia levar uma pessoa a ficar anos entubado, né, a praticar uma chamada distanásia, esse prolongamento excessivo.
Então, quando a gente está tratando do paciente terminal, né, como que eu vou agora entender o que eu posso fazer ali? Eu gostaria de a gente que é nessa situação para pacientes terminais, aquele paciente que você não tem mais um prognóstico positivo, ou seja, qualquer coisa que eu faça não tenho mais, né, realmente do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do procedimento que vai ser utilizado, não tem mais um prognóstico positivo, uma chance de cura. Para esse paciente terminal, a gente precisaria cuidar então com os verbos que a gente usa. No pensamento da igreja é muito claro, né? É aceitável renunciar, né? Então, renunciar significa quando o paciente está consciente. Se eu estou consciente, a igreja reconhece que é legítimo de minha parte renunciar a um procedimento que é procedimento que só prolonga a minha agonia. Então é renúncia. Mas isso pressupõe o paciente consciente. João Paulo II fez isso. Ele disse, não quero mais ir para o hospital, não quero ir mais para a UTI. Então ele renunciou a cuidados extraordinários. Então é visto como eticamente aceitável, né? A igreja sempre defendeu essa posição, né? E a bioética em geral tem esse posicionamento. É aceitável essa renúncia quando o paciente está consciente. Se o paciente não está consciente, aí começa a complicar, né? Mas é muito claro em bioética e também no pensamento da igreja, é muito claro que é aceitável limitar tratamentos. A palavra limitar significa o quê? Não iniciar um procedimento, né? Vai iniciar um procedimento que você tem certeza que aquilo ali não, né, não vai resolver mais o problema, é só prolongar a dor, só prolongar o sofrimento. Então a equipe de profissionais de saúde, junto com a família, limita, tá? Não inicia um procedimento, né? Aí é aceitável, pode chegar um momento que a família, olha, nós não queremos hemodiálise, não vai resolver, né? Tem uma situação que essa hemodiálise não cura, é um prolongamento para mais 3, 4 dias ou 3, 4 semanas de dor. Então limitar, né? Porque o paciente já não está mais consciente. Ou pode limitar, não vamos entubar. Se a pessoa tiver uma parada respiratória, vai deixar morrer, a família está consciente, a equipe de profissionais consciente. É aceitável isso? Sim. Em acordo com a família, em acordo com os profissionais de saúde, esse limitar esse tratamento extraordinário. Nunca, como eu disse, nunca desistir dos cuidados ordinários. Mesmo para esse paciente que a gente renunciou, ou para o paciente que a gente está limitando o tratamento, os cuidados ordinários têm que ser mantidos sempre. Esse Código de Ética Médica também insiste muito nesse ponto. Então, renunciar é aceitável, limitar é aceitável. Agora, tem uma palavra que entrou um pouco na ética médica no Brasil e que vamos precisar aprofundar um pouco. É aceitável suspender um procedimento que já é iniciado? Então aqui abre um espaço para um debate que eu acho que a própria sociedade brasileira teria que aprofundar o debate. Porque suspender pode ser suspender um medicamento porque ele está sendo inócuo, não está dando resultado nenhum. Pode ser aceitável. Pode, de repente, suspender uma hemodiálise porque está até piorando a vida do paciente. Pode ser aceitável. Agora, seria aceitável suspender um suporte vital? A pessoa está dependendo de um aparelho. Seria aceitável suspender essa dependência, desligar esse aparelho? Então, esse suspender soa como interromper. Então, ali eu acho que existe acho que no Brasil, uma certa confusão entre esses termos. E caberia, sim, um debate, aproveitar essas situações dramáticas em que ocorrem, infelizmente, mas para aprofundar essa reflexão. Porque renunciar é aceitável, limitar é aceitável, e o suspender entra numa fase, né, vamos dizer, num campo em que algumas coisas sim e outras nem tanto. E ali a gente começa, né, numa situação bastante difícil. Então, é um debate que a sociedade tem que fazer para que a gente possa, né, diante dos novos meios de suporte de vida, a gente possa, né, estabelecer aí um diálogo. Sempre, claro,
em sintonia com a família, sempre, claro, né, que a família esteja participando do processo. Não é algo que o profissional da saúde faz, né, por si só. Em bioética jamais se defende isso, né, se defende sempre um debate, o consentimento da família. Então, um outro tema que, né, está muito vinculado a esse tema é quando se faz a pergunta se é aceitável sedar um paciente. Porque quando surgiu a anestesia, se percebe claramente que quanto mais anestesia, quanto mais sedação, mais se abrevia a vida de um paciente. Então é aceitável isso, se a sedação está diminuindo a vida? Então essa questão já foi colocada desde o tempo de Pio XII e a resposta foi que é aceitável, né, uma anestesia para trazer, né, o bem-estar do paciente. Um paciente está sofrendo dor. Se não anestesiar, se não sedar esse paciente, ele vai viver uma angústia, uma dor, né, os últimos dias serão um desespero. Então, a sedação ela tem como objetivo o bem-estar do paciente. E por isso, né, é aceitável. A gente chama de que é o duplo efeito, na moral. O efeito desejado é o bem do paciente. O efeito desejado não é abreviar a vida do paciente. Então, nesse momento, a sedação é aceitável, porque o objetivo é um objetivo louvável. O problema ocorre quando o paciente já vai estar sedado, eu não preciso mais aumentar a dosagem de medicamento, porque ele já está vivendo confortavelmente, então aí já não é mais aceitável aumentar a dosagem, porque se eu aumento a dosagem, aí já não tenho mais como objetivo, né, trazer qualidade de vida para o paciente, mas aí o objetivo é sim abreviar a vida. Então são elementos assim muito de um limite tênue de contextos que precisam ser avaliados, né? Mas eu acho que o tema todo ele é um pouco esse, é uma questão de contextos, de limites, aqui sim, ali não, né? E esse certo equilíbrio que é necessário, né, se encontrar, e o debate que a sociedade deveria fazer sobre esses temas, né? Eu não sei, eu gostaria só de concluir. Eu acho que quando, na moral brasileira, quando a gente diz assim que a Igreja Católica aceita, por exemplo, a renúncia ou limitar cuidados extraordinários, muitas vezes se escandalizam. Acham que a Igreja devia lutar pela vida a qualquer preço. A visão da Igreja é que aceitar a morte é um sinal de maturidade humana, psíquica e espiritual. Essa é a visão que a Igreja tem, né? Nós temos visto aí exemplos, o exemplo mais forte, como eu disse, foi de João Paulo II, que realmente ele é um homem que buscou a ciência repetidas vezes, a medicina repetidas vezes, e no final da vida ele diz, agora chega, deixa-me partir, né? Então esse sinal, essa questão clara, aceitar a morte é um sinal de maturidade, né? Maturidade humana, psíquica e espiritual.